Uma bênção divina para o seu dia e semana. Bem-vindos a mais uma conversa, um mergulho aqui nas Escrituras. Olá! Hoje a gente vai revisitar, sim, as origens da igreja lá em Jerusalém. Sabe, aqueles primeiros capítulos de Atos, do 2 ao 5. Uma história de impacto, né? Poder divino, estruturas antigas balançando. Exatamente. E para essa nossa conversa, a gente está usando o texto bíblico, claro, e comentários de algumas bíblias de estudo bem conhecidas, tipo a Roma, a Nova Almeida Atualizada, NA, e também outras fontes, até um mapa da época para a gente visualizar melhor, né? Legal. E a ideia aqui é ir um pouco além do óbvio, né? Tentar pegar aqueles momentos-chave, as ideias fortes, o que realmente movia aquela galera no comecinho. Isso, entender o motor por trás de tudo. Então, bora começar pelo marco zero, Pentecostes, Atos capítulo 2. Tá, Jerusalém. Imagina a cena, lotada. Festa de Pentecostes, vinha gente de todo canto do mundo conhecido na época. O texto fala de partos, medos, elamitas, Nossa, é uma lista enorme. Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ásia, Egito, Líbia, Roma. cretenses, árabes. Olha, isso já dá uma dica importante, né? Não era só um evento local, essa diversidade toda. Exato, já começa com uma cara internacional. Essa multidão toda, provavelmente ali na área do templo, que era o único lugar que cabia tanta gente, né? Mais de 3.000 depois, aí o cenário está pronto. E acontece o fenômeno. Os discípulos, cheios do Espírito Santo, começam a falar das grandezas de Deus em línguas que eles nunca tinham aprendido. Imagina a confusão. O espanto. E claro, sempre tem os céticos, né? Ah, tão bêbados. Sempre. Mas aí Pedro se levanta, né, com os outros 11, e ele vai explicar. E o que ele diz? Bom, primeiro ele descarta a embriaguez, né? Eram 9 da manhã, tipo, não fazia sentido. E aí ele vai direto ao ponto. Isso aqui, gente, é Joel. A profecia se cumprindo, Deus derramando o Espírito. É o começo dos últimos dias. Isso devia ser impactante para eles, né? Muito. Porque, veja bem, existia uma crença forte na época, entre alguns rabinos pelo menos, de que a voz profética direta de Deus tinha silenciado, sabe? Depois de Malaquias, Ageu, Zacarias. Então, ouvir isso, essa manifestação, era revolucionário. O Espírito estava de volta. E com força total. Certo. E o sermão do Pedro? Como ele amarra isso tudo com Jesus? Ah, o sermão é uma peça de argumentação muito bem construída para aquela audiência judaica toda baseada nas escrituras que eles conheciam e respeitavam. E o ponto central, o clímax, está lá no verso 36. Olha, Israel, saibam com certeza, esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Messias. Direto ao ponto. Uma acusação forte, mas também uma afirmação poderosa. E ele usa a ressurreição como prova, né? Citando os Salmos. Exatamente, o argumento do Salmo 16 é genial. Ele diz basicamente, Davi falou de alguém que não veria corrupção, certo? Mas Davi morreu. O túmulo dele tá aí, talvez até dava pra ver de onde eles estavam, quem sabe. Então essa promessa não podia ser pra Davi, tinha que ser pro descendente dele, Jesus, a quem Deus ressuscitou. É uma linha de raciocínio que pegou a multidão. Entendi. E tem aquela tensão, né? Que o texto coloca lá no verso 23. Jesus foi entregue pelo plano de Deus, mas vocês mataram ele usando gente má. Soberania divina e culpa humana juntas. Isso. É um tema recorrente na Bíblia. Essa coexistência da soberania de Deus com a responsabilidade humana. As duas coisas são verdadeiras, mesmo que a gente não consiga encaixar perfeitamente na nossa cabeça. O plano de Deus não anula a maldade da ação humana, entende? Atos vai voltar nisso. E a reação da multidão foi forte. Ficaram comovidos, diz o texto. A pergunta deles é: e agora? Que faremos, irmãos? O que a resposta de Pedro ensina? O chamado é claro: arrependimento. Uma mudança total de mente e coração sobre quem era Jesus e batismo no nome dele. Isso como um sinal público, sabe, de fé, de identificação com ele, de submissão à autoridade dele.
E junto vem a promessa de perdão e do dom do Espírito Santo. Sim, e é bom esclarecer, né, sobre essa relação entre batismo e perdão. Às vezes rola uma confusão. Verdade. Como funciona isso? O batismo, veja bem, é a expressão externa de algo que aconteceu dentro. A fé e o arrependimento. Não é o ato do batismo em si que salva, tipo uma mágica. A gente vê em outras partes de Atos gente recebendo o Espírito antes de ser batizada, ou gente sendo batizada, mas sem fé verdadeira, como Simão Mago depois. Então, a fé que está ali implícita no arrependimento é a chave. E, no fundo, como o próprio Pedro fala ali no verso 39, a salvação depende do chamado de Deus. Faz sentido. E o resultado naquele dia foi impressionante, quase 3.000 pessoas. Isso deu origem a uma comunidade bem diferente, né? Muito diferente. Atos 2 descreve essa vida comunitária intensa. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, a koinonia, né? No partir do pão, que incluía refeições juntos e a ceia do Senhor, e nas orações. E aquela parte famosa, tinham tudo em comum. Como era isso na prática? As suas propriedades, a gente vê isso depois. Mas a questão é que a unidade em Cristo era tão forte que eles espontaneamente vendiam coisas para suprir a necessidade de quem não tinha. Ninguém passava necessidade ali. Era fé mexendo até no bolso, então. Exatamente, uma fé que transformava a relação com o dinheiro, com as posses. Era um ideal muito forte. E o texto diz que eles viviam com alegria, simplicidade, tinham o favor do povo, e olha que interessante, o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos, a soberania de Deus agindo ali. Esse crescimento todo e essa dinâmica nova acabaram chamando mais atenção, claro. Aí vem o capítulo 3 com a cura do coxo na Porta Formosa. Essa cena é marcante, um contraste forte. Pedro e João subindo para o templo, para a oração das 3 da tarde, e ali na Porta Formosa, que dizem que era lindíssima, talvez de bronze polido, estava esse homem coxo desde que nasceu pedindo esmola. A beleza da porta e a miséria do homem lado a lado. E a frase de Pedro, nossa, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E que vem depois é... É espetacular, a cura é na hora. Total, o homem não só anda, ele pula. O texto grego usa uma palavra rara, aloma, e que ecoa lá em Isaías 35, sabe? O coxo saltando como um cervo na era messiânica. Ele entra no templo com eles, andando, pulando, louvando a Deus. Imagina o alvoroço. Com certeza, todo mundo reconheceu ele, né? E correram para ver o que tinha acontecido lá no pórtico de Salomão. Isso, e Pedro não perde a chance. Aproveita a multidão reunida e manda o segundo sermão, com foco um pouco diferente, talvez. Sim, o foco ainda é Jesus, claro, e a responsabilidade deles por terem rejeitado Jesus. Pedro acusa, vocês negaram o santo justo, pediram um assassino no lugar, mataram o autor da vida. É forte. Mas ele também traz um atenuante. Como assim? Ele diz que eles agiram por ignorância, tanto o povo quanto os líderes. Essa ignorância não apaga a culpa, né? Mas contextualiza e mostra como Deus, mesmo através dessa rejeição, cumpriu o que já tinha sido profetizado sobre o sofrimento do Messias, a soberania de Deus, de novo. E o chamado ao arrependimento nesse sermão vem com uma promessa diferente, de tempos de refrigério. O que seria isso? Olha, provavelmente tem a ver com a experiência da presença do Espírito Santo, sabe? Aquele consolo, aquela renovação que marca a nova aliança. Pedro fala também da futura restauração de todas as coisas, que aponta lá para frente, para a volta de Cristo, para o reino se estabelecendo plenamente. E ele reforça, Jesus é aquele profeta como Moisés, que Deuteronômio prometeu. Rejeitar ele tem consequências sérias. Essa pregação toda, curando em nome de Jesus, acusando as autoridades, isso não ia ficar barato, né? De jeito nenhum. E a reação vem logo em Atos 4. Os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e, olha eles aí de novo, os saduceus, prendem Pedro e João. Os saduceus. Por que eles especificamente se incomodaram tanto? Bom, eles eram a elite sacerdotal.
tinham poder político, eram ligados aos romanos e, teologicamente, o ponto principal, eles não acreditavam em ressurreição, nem em anjos, nem em espíritos. Então, ouvir os apóstolos falando da ressurreição de Jesus era um ataque direto à base da teologia e da autoridade deles. Fora o medo das implicações messiânicas, né? Que poderiam irritar Roma. Entendi. Mas mesmo com a prisão deles, a mensagem continuou avançando. Continuou. O texto diz que o número de homens crentes chegou a quase 5.000. Imagina o total, contando mulheres e crianças. A oposição não conseguiu frear esse início. No dia seguinte, levam Pedro e João para o Sinédrio, o Tribunal Superior Judaico. E a pergunta deles é direta. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Queriam saber a fonte, né? Divina ou outra coisa? Aí ele cita o Salmo 118. Jesus é a pedra que vocês rejeitaram, mas que se tornou a principal. E solta aquela frase demolidora de Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro nome. Uau! E a reação do Sinédrio é essa audácia de gente... Iletrada, sem informação rabínica oficial? Ficaram pasmos. Não podiam negar o milagre. O homem curado estava bem ali na frente deles. E o texto traz um detalhe fundamental. Reconheceram que eles haviam estado com Jesus. A marca de Jesus neles era inegável. Que forte isso. Muito. Como não podiam negar o fato e com medo do povo, o que eles fazem? A ameaçam. Proíbem de falar no nome de Jesus. Tentam calar na marra. Mas aí vem a resposta clássica de Pedro e João, né? Julguem os senhores mesmo se é justo diante de Deus ouvir mais a vocês do que a Deus. A gente não pode deixar de falar do que viu e ouviu. Exatamente. Um princípio fundamental ali sendo estabelecido. A obediência final é a Deus, não aos homens. Mesmo que isso signifique desobedecer autoridades terrenas. Eles foram soltos por causa do povo, mas o conflito estava só começando. Quando eles voltam para a comunidade e contam tudo, a reação imediata é oração. O que eles pedem a Deus? É incrível. Eles não pedem para Deus tirar a perseguição ou proteger eles, nada disso. Eles reconhecem Deus como Criador soberano, citam o Salmo mostrando que aquela oposição já era esperada, era profecia se cumprindo, e pedem o quê? Mais ousadia, mais parresia para pregar. E que Deus continue fazendo sinais e maravilhas no nome de Jesus. Pedem mais daquilo que estava colocando eles em risco, e Deus responde. Na hora, o lugar onde eles estavam reunidos tremeu e todos foram novamente cheios do Espírito Santo. Isso mostra que não é um enchimento único, né? É uma capacitação contínua. E saíram dali falando a palavra com mais ousadia ainda. Essa ousadia e a unidade da comunidade aparecem de novo no finalzinho de Atos 4. Barnabé é citado como um exemplo de generosidade. Mas logo em seguida, no capítulo 5, vem um episódio bem pesado. Ah, sim. Ananias e Safira. É o contraste. Um casal que vende uma propriedade, mas combina de entregar só uma parte do dinheiro, fingindo que era o valor total. Queriam a fama de generosos, talvez como Barnabé, mas sem o desprendimento real. Mas qual foi o problema central? Pedro mesmo diz que eles podiam ter ficado com o dinheiro ou com parte dele. O problema não foi guardar parte do dinheiro. A doação era voluntária. O problema foi a mentira, a hipocrisia, a tentativa de enganar a comunidade e, pior, como Pedro coloca, de mentir ao Espírito Santo. E ele logo emenda: você não mentiu aos homens, mas a Deus. Olha a força disso. É uma afirmação clara da divindade e da pessoalidade do Espírito Santo. O pecado foi contra a santidade daquela comunidade que estava vivendo algo tão intenso com Deus. E o juízo divino é imediato e terrível. Os dois caem mortos. O impacto disso deve ter sido enorme. O texto fala de grande temor, que veio sobre toda a igreja e é a primeira vez que a palavra eclésia aparece em Atos, significando assembleia, os chamados para fora, e também sobre os que estavam de fora. Foi uma ação divina drástica para proteger a integridade da igreja que estava nascendo. Um alerta contra o engano interno. Mas, mesmo com esse susto todo, o movimento não parou. Continuou com muito poder,
os apóstolos fazendo muitos sinais e prodígios. O respeito ou o temor, né, era tanto que as pessoas de fora hesitavam em se misturar com eles ali no Pórtico de Salomão, mas mesmo assim, multidões, homens e mulheres, continuavam crendo e sendo acrescentados ao Senhor. E aquela história da sombra de Pedro curando, isso não soa meio mágico demais? As fontes geralmente interpretam isso não como se a sombra tivesse poder em si, tipo magia, sabe? Mas como um sinal do poder transbordante do Espírito Santo através de Pedro. Era tão intenso que a simples proximidade dele resultava em cura. É parecido com o que acontece depois com lenços tocados por Paulo. O fato é que traziam gente de cidades vizinhas e o texto diz que todos eram curados. Um poder impressionante. E esse sucesso todo, claro, provoca mais uma reação das autoridades. Sim, e dessa vez o texto é explícito sobre a motivação, cheios de inveja. O sumo sacerdote e os saduceus prendem todos os apóstolos. De novo. Mas dessa vez, outra libertação milagrosa. Um anjo abre a prisão durante a noite e dá uma ordem clara. Vão, apresentem-se no templo e anunciem ao povo todas as palavras desta vida. vida. Talvez um nome antigo para o próprio cristianismo, como o caminho. É uma possibilidade forte. Ou talvez se referindo a todo o novo modo de existência que Cristo trouxe. O fato é que eles obedecem. De manhã cedinho, já estão lá no templo ensinando de novo. Imagina a cara do pessoal do Sinédrio quando mandam buscar os presos e... Cadê? Prisão trancada, guardas no lugar, mas vazia. E aí chega a notícia. Olha, aqueles homens estão lá no templo ensinando o povo. Que situação! E os trazem de novo para o Sinédrio. A acusação é a mesma: desobediência e colocar a culpa da morte de Jesus neles. A resposta de Pedro muda. Fica ainda mais firme, se é que era possível, de novo. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Repete a mensagem central. Deus ressuscitou Jesus, a quem eles mataram, e usa a expressão forte, pendurando num madeiro, que remete à maldição de Deuteronômio. E Deus exaltou Jesus como príncipe e salvador. E as testemunhas, os apóstolos e o Espírito Santo, que Deus dá aos que lhe obedecem. A reação deles agora é fúria total. Queriam matar os apóstolos ali mesmo. É aí que entra Gamaliel. Isso, Gamaliel, uma figura importante, fariseu, respeitado, mestre da lei inclusive, foi mestre de Paulo. Ele pede calma. E o que ele aconselha? Ele usa a lógica. Cita exemplos de outros movimentos que surgiram e acabaram sozinhos, como o de Teudas, o de Judas Galileu, e diz: olha, se isso for coisa de homens, vai fracassar. Mas se for de Deus, vocês não vão conseguir impedir e ainda vão acabar lutando contra Deus. Deixem eles em paz. Um conselho. Pragmático, né? De esperar para ver. E o Sinédrio aceita. Aceita o conselho de não matá-los, mas não sem antes mandar açoitar os apóstolos e proibi-los mais uma vez de falar no nome de Jesus. A punição física veio. E a reação dos apóstolos depois de serem açoitados? Esse é um dos pontos mais chocantes e inspiradores de todo o relato. Eles saem do Sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Alegres por apanharem por causa de Jesus. Incrível. Totalmente contraintuitivo. A perseguição não só não os calou, como parece ter enchido eles de alegria. E o resultado? Continuaram. Todos os dias, no templo e de casa em casa, sem parar, ensinando e anunciando que Jesus é o Cristo. Olhando para trás desses primeiros capítulos, de Atos 2 a 5, a imagem que fica é muito forte. É uma imagem de dinamismo puro, né? O Espírito Santo agindo, capacitando gente comum para um testemunho incrivelmente ousado, uma comunidade que nasce com um amor e uma generosidade radicais, e um crescimento explosivo mesmo debaixo de oposição crescente, de sofrimento, essa tensão constante, o poder de Deus se manifestando e a resistência humana batendo de frente. E essa história toda, essa convicção, essa comunidade vibrante, o confronto,
Essa alegria estranha no meio do sofrimento. Como que isso conversa com a gente hoje? O que a gente pode tirar disso tudo? É a pergunta que fica, né? E talvez um ponto para a gente pensar seja justamente esse. Gamaliel deu um conselho que, humanamente falando, era sensato. Espera para ver se é de Deus. Mas os apóstolos, eles não estavam na dúvida. Eles sabiam. Tinham a convicção baseada na ressurreição, na experiência viva com o Espírito. Então, a provocação final talvez seja essa. O que é preciso para a gente ir além dessa cautela, digamos, gamaliélica, e alcançar a convicção alegre e confiante dos apóstolos, mesmo diante das nossas formas de oposição ou ceticismo hoje, que talvez sejam menos dramáticas, mas ainda existem. O que alimenta essa certeza que moveu a igreja lá no início? Fica aí para a gente refletir. Exatamente, uma ótima reflexão. Que Deus abençoe todos os ouvintes.